Olá, pessoal. Prazer enorme estar aqui falando com vocês a respeito do meu trabalho. Meu nome é Natália Moreira Carvalho. Eu sou doutoranda do PROARC, da UFRJ, e pesquisadora do LASC, Laboratório de Arquitetura, Subjetividade e Cultura, sob orientação da professora doutora Cristiane Rose Duarte. Hoje eu vou falar com vocês a respeito da luz materializada e as relações de presença e virtualidade. Bom, para começar, a gente tem que definir algumas coisas e material e materialidade é uma delas. Material é aquilo que diz respeito à matéria, do que as coisas são feitas, né? São aspectos funcionais e objetivos dessa relação de material e materialidade. Já a materialidade está vinculada mais ao subjetivo, né? Relaciona-se ao valor das coisas, é independente da matéria em si. Está mais ligada à aparência, ao caráter sinestésico, que é quando há uma sobreposição de sentidos, né? Por exemplo, você conseguir sentir o gosto de um perfume ou você visualizar uma luz e perceber ela como quente, né? Isso seria um caráter sinestésico. E é o caráter social ou cultural. Bom, então matéria e materialidade não são coisas opostas, mas são coisas diferentes. Né, isso faz muita diferença aqui para a gente, isso é de grande importância, né, essa delimitação. A luz, a gente está muito acostumado a tratar a luz como aquilo que possibilita a visão de algo, né? Mas no caso da luz materializada, ela é o que a gente visualiza, né? É ela que é o potencial da visão, né? Ela não está ali para fazer alguma coisa ser visível, ela está ali para ser visível em si mesma. Quando a gente percebe um facho luminoso, quando a gente percebe uma luz materializada, o que acontece ali é que existe para ela se fazer materializada algum meio material, né? Seja ele fumaça, neblina, gotículas de água de qualquer tipo. Só que a gente, quando visualiza isso, a gente encontra uma luz materializada, a gente enxerga a luz, e a gente não enxerga essa matéria que está por trás dessa luz. Né? A gente está imerso nesse caráter subjetivo da materialidade. Aqui, o tributo em luz é um tributo feito onde estavam as Torres Gêmeas, né? Uma homenagem às vítimas do atentado, as Torres Gêmeas. E aqui, quando a gente olha para esses dois fachos, é luz que a gente enxerga e toda uma série de subjetividades atreladas a ela. Bom, a luz materializada, ela sempre foi utilizada e falada, né? Mas não com esse termo, e desde a chama da vela, né? Bachelard já trata a chama da vela como uma presença quase humana, né? E é o que eu utilizo normalmente para falar das janelas acesas, né? Quando você passa na rua e visualiza uma janela iluminada, e você se identifica com aquilo como uma presença humana, uma luz materializada que recebe o caráter humanizado, né? Então, assim, independente da ligação artística, a relação de luz materializada já existia, mesmo antes da gente falar nisso como forma de arte, que só aconteceu na segunda metade, a partir da segunda metade do século XX, né? Quando ocorreram mudanças no campo da percepção e na relação de experimentação do espectador, do percebedor da obra de arte, né? Então, essa luz, ela deixou de iluminar a obra de arte para ela em si ser a obra de arte e ser o meio de interação, interatividade, né, entre o sujeito e o espaço. A primeira figura que a gente tem aqui é a lâmpada de Dunflavy, né, foi uma das primeiras, foi considerada a primeira instalação de luz materializada, né, americana. E uma coisa simples, uma tecnologia muito simples, uma lâmpada fluorescente fixada na parede, em determinado ângulo, e ali que nasceu, né, essa relação da luz sendo utilizada como objeto de arte. Do lado dela, na década de 60 também, teve James Turrell, né, que veio trazendo essas relações da luz materializada através de experimentos, também com tecnologias pouco complexas. Aí a gente tem
uma projeção, né, uma projeção luminosa bidimensional que acaba sugerindo, acaba dando a ideia de que aquele elemento é tridimensional, né? É um efeito óptico de luz. E aí também a gente modifica a interação e a forma de compreender esse espaço, a forma de perceber, interagir e dialogar com esse meio, né? Aqui são obras mais recentes, 2021, 2022, onde a tecnologia já é mais avançada, mais complexa, a gente usa computador, automação, né? E aqui a gente é capaz, né, hoje em dia, com a tecnologia que dispomos, a gente somos capazes de proporcionar uma luz materializada completamente interativa e comunicativa, né? Hoje o indivíduo é capaz de alterar a cor pelo sentimento ou pela grau de excitação, ou, né, seja lá o que for, a gente consegue fazer com que essa luz materializada interaja, converse, né, e estabeleça um contato muito próximo com esse espectador, que deixa de ser um espectador e ele também começa a fazer parte da própria obra de arte. Então, quando essa luz materializada ela vai sendo percebida, ela assume um caráter áptico, né? Uma relação tátil, né? Que começa a ser estabelecida aí. A gente deixa de valorizar só a visão, né? A visão deixa de ser a coisa mais importante e os outros sentidos passam a tomar conta do corpo, né? E é aí que a gente tem a relação de presença, que é quando essa luz materializada toca o nosso corpo. Então, por noção de presença, por relação de presença, a gente entende algo que é tangível e que apela aos sentidos de uma outra forma, que extrapola a metafísica, que extrapola a interpretação pura. O luto, por exemplo, é o que a gente chama de morte em estado de presença. O luto ele é sentido na pele, né? Na emoção, no corpo. E a morte ela está mais no campo da representação. Além da presença estar vinculada ao espaço, ela também está vinculada ao tempo. E é no presente que isso se estabelece, né? A presença, ela está no constante mudar, né? Quando você toca, quando você alcança aquilo, aquilo já é outro. Então, a presença está muito vinculada ao agora. E como é que isso se faz, né? Essa luz em sua materialidade, ou seja, em virtualidade também, né? A gente pode dizer, ela atinge uma dimensão áptica, ou seja, ela toca de certa forma o corpo a partir do tato, né? É como se a gente visualizando essa luz materializada, a gente conseguisse de certa forma imaginar como seria encostar e ter essa luz na pele, né? E aí ela adquire o estado de presença, ela adquire esse sentido de presença, né? Quando ela adquire isso, ela passa a ser compreendida e a gente passa a interagir com essa luz materializada como se ela fosse um outro sujeito, um outro indivíduo. E aí nasce a relação de alteridade com a luz, com o espaço, com o entorno. E essa é a grande beleza desse trabalho, né? É o grande potencial, né, desse trabalho de luz na sua materialidade, porque está aí, né, quando a gente consegue alcançar esse caminho da alteridade, que a gente encontra um potencial de desnaturalização, de ressignificação de realidades. Né? Esse edifício é um edifício de incineração que incomodava muito os moradores do entorno. Ele tinha uma imagem ruim para os moradores e o Roger Naboni ele fez uma intervenção nesse edifício, né, com essa luz materializada que tem a imagem de água e isso transformou, isso desnaturalizou o que aqueles moradores eles tinham, né, de significação em relação àquele espaço. E eles passaram, inclusive, a entender e a sentir aquele espaço como mais fresco, como mais leve, né? Algo que tocava a pele deles de uma forma diferente. Bom, aqui então eu vou ficar e agradecer muito pela presença de todos e a gente daqui a pouco pode interagir, pode comunicar e trocar informação, principalmente do que a gente tem feito, do que a gente
pode vir a fazer com a luz materializada nos dias de hoje. Obrigada.